Beleza? Meus amigos, elite da língua portuguesa, vamos continuar aqui com o nosso estudo de período composto, né? Nós já estudamos as orações adjetivas, uma parte dela, falamos de restrição, explicação, mudança de sentido, o que na oração adjetiva, pronome relativo, o que na oração substantiva, conjunção integrante. Na aula passada, fizemos 4 questões com explicações detalhadas, diferenciando o que pronome relativo do que conjunção integrante. Agora vamos trabalhar algumas particularidades, né? Você não pode nunca esquecer disso aqui, ó. Que pronome relativo, da oração adjetiva, que conjunção integrante não tem função sintática. Relativo tem. Relativo retoma e produz a informação lógica. Agora, olha só. Aprofundando. Nós vamos começar agora com outras abordagens. O que é igual ao pronome relativo, o que? O é igual ao pronome relativo e o que, pronome, desculpa, o pronome demonstrativo e que, pronome relativo. Existem construções em que o pronome relativo que é antecedido pelos pronomes demonstrativos a, as, o e os. Nessas construções, muitos candidatos classificam a palavra que como conjunção e não como pronome relativo. E não como pronome relativo. Você viu aqui, ó, esse travessão que eu usei antes do e? Você vai aprender isso. Aprender. Você já notou, gente, que os textos hoje são poluídos por vírgulas? Muitas vírgulas. Porque as pessoas não sabem mais usar ponto e vírgula, não sabem usar o travessão, o ponto, os 2 pontos. Aí ficam aqueles textos muito funcionais. Aqui comigo, não. Você vai aprender todos os sinais de pontuação. Você vai aprender. Você vai ser um cara diferenciado. Então, olha só. Exemplo. Todos sabem o que o deputado acusado fez. Olha que lindo. Todos sabem o que o deputado acusado fez. Vamos lá para o texto. Olha só, muita gente vai fazer isso aqui desse jeito. Ó. Todos sabem. A verbo. Muita gente vai fazer isso. Quem sabe, sabe algo. Quem sabe, sabe algo. Todos sabem isso, professor. O povo do isso vai chamar isso aqui de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O povo que não pensa, só vai para uma articulação de forma mecânica. Às vezes nem é culpa de professores, é porque nós na condição de alunos, nós temos uma tendência a simplificar. Às vezes o professor fala, oh, isso equivale a um substantivo e tal, tal, mas a gente fica só com aquilo na cabeça e faz de uma forma mecânica, né? Então a gente tem que ter cuidado só na hora de passar para o aluno o seguinte, ó, todos sabem isso. Não é uma oração substantiva. Parece. Professor, por que não é substantiva? Por que não é substantiva? Essa classificação tem uma falha. O que é esse o vai ser do quê? Um amigo de quê? Uma partícula de quê? Esse o vai ser o quê do quê? Há um gramático que classifica isso aqui dessa forma. E um excelente gramático, Evanildo Bechara. Classifica dessa forma. Professor, eu prefiro o Bechara a você. Eu também prefiro o Bechara a mim. Eu também. Mas preste atenção, aqui você tem que preferir o que cai em prova. Essa visão não é que cai em prova. O Bechara faz um desdobramento aqui. Ele está sozinho nessa. Não é a visão que você vai usar em prova. Isso aqui, ó, você vai riscar. Vamos lá? Isso está errado. Tudo bem? Está errado. Agora eu vou te explicar o correto. Vou te explicar o correto. Vou apagar. Olhe para mim. Quando vocês virem o o antes do que, fiquem espertos. Porque se o poderá ser um pronome demonstrativo. Se o que for um pronome relativo. Vamos ver se cabe aqui, ó. Todos sabem aquilo. Todos sabem aquilo que o deputado acusado fez. Todos sabem aquilo que o deputado acusado fez. Coube aquilo, professor. Quando coubesse aquilo, você dividirá a oração sempre entre o o e o que. Professor, mas por que entre o e o que? Agora, o o tem uma função. Olha a oração 1. Todos
sabem. Quem sabe, sabe algo. Todos sabem o que, Elite? Aquilo. Olha como é que ficou lógico. Na anterior não tinha uma função por, agora tem. Olha a oração 1. Olha a oração 1, gente. Todos sabem aquilo. Todos sabem aquilo. Aquilo o quê? Olha se esse aqui agora é relativo. Ele tem alguém para retomar. O que é um pronome substantivo. Demonstrativo funciona. Textualmente, pronome substantivo. Coloca aqui aquilo. Para ser relativo tem que ter sentido. Leia comigo. O deputado acusado fez aquilo. Esse que aqui, então, é pronome relativo, tem a função de objeto direto. Se é pronome relativo, aqui é oração subordinada. Relativo só é adjetiva e restritiva. Oração principal. Então, olhe para mim. Professor, foi muita informação que você deu, mas eu vou detalhar a explicação, meu amigo. Não vai ficar assim, não. Mas, ó, o que eu quero em prova, viu o antes do que, você vai ficar esperto. Esse o poderá ser um pronome demonstrativo, se o que for um pronome relativo. Primeira coisa, ó. Existem construções em que um pronome relativo que é antecedido pelos demonstrativos a, as, o e os. Depois nós vamos trabalhar isso aqui, em crase principalmente. Nessas construções, muitos candidatos classificam a palavra que como conjunção, porque a maioria vai fazer como? Todos sabem isso, vai chamar de conjunção. E não é conjunção. E não como pronome relativo. É um relativo. Tenta fazer isso aqui. Todos sabem o qual. Não cabe o qual aqui, mas mesmo assim é pronome relativo. Olha que eu não estou usando. Se eu tivesse ensinado para vocês assim, ó, quando tiver o qual é adjetiva, quando não tiver tal, isso é substantiva. Eu ia falar, e esse caso, professor? Eu ia falar, não, esse caso é uma exceção, é um caso especial. Eu não estou precisando usar o nome exceção. Porque você aprendeu com raciocínio. Então, quando você vira o antes do que, ele poderá ser pronome demonstrativo? Sim, não vai ser sempre. Se o que for um pronome relativo, professor, muito obrigado. Olha lá. Agora, professor, eu queria uma anotação sobre isso. Análise. Análise. Isso aqui eu tirei do meu livro, ó. No exemplo acima, que é esse aqui, tá? O vocábulo é um pronome demonstrativo e o que é um pronome relativo. Para chegar a esta classificação, devem-se seguir alguns passos. Gente, aí no meu livro eu coloco passo a passo. Estou te colocando isso aqui. Passo a passo. Como é que eu vou chegar a um pronome relativo? Vocês estão me entendendo, gente? Como? Passo a passo. Olha lá. Número 1. Faça a substituição lexical. Léxico é vocábulo. A substituição vocabular. Você vai substituir o por aquilo. Ó. Todos sabem aquilo que o deputado acusado fez. A primeira coisa nós fizemos. Segunda coisa. Divida as orações entre o demonstrativo o e o relativo que. Não é isso que nós fizemos? Sempre vai dividir entre o e o que. 3. Estabeleça a relação anafórica. O que é anafórica? Retoma o antecedente. Ou seja, o que, pronome relativo, como já estudamos, retoma o termo imediatamente anterior. Que, neste caso, é o pronome demonstrativo o, que equivale àquilo. Olha lá, gente. Ele não retomou, que equivale àquilo. 4. Agora, depois da retomada do antecedente, classifique sintaticamente o pronome que. Professor, o deputado fez aquilo. Aquilo é igual ao objeto direto. O resultado que der aqui, ó. Desculpa. O resultado que der aqui é a função do que. Então, esse que, ó, o resultado daqui é a função do que. Então, esse que é objeto direto. Ressalte que a função do vocábulo, aquilo, na oração 2, é a função citada do pronome que, objeto direto, porquanto esse pronome retoma um demonstrativo o, que é o aquilo, que é o demonstrativo. Gente, demais ou não é? Você não vai esquecer isso nunca mais. Então, viu o antes do que? Vai ficar esperto? Vai. Ele pode ser demonstrativo? Pode. Se o que for um pronome relativo. Vamos prosseguir, rapidinho. Vamos fazer mais exemplos? Todos entenderam o que o professor pediu. Mais um exemplo. Vamos lá. Todos entenderam. Ó, tem um verbo aqui. Se o cara for por isso, o cara... Todos entenderam isso. Não. Viu o antes do que? Meu aluno, ele tem um diferencial. Ele pensa. Se eu falasse aqui, ó, se eu chamasse substantiva e eu dividir aqui, aí o que esse o ia ser do quê? Todos entenderam.
estou te passando visão de prova de concurso. Não vamos entrar com discussões acadêmicas aqui. Não precisamos disso. Você quer passar no concurso. Todos entenderam aquilo que o professor pediu. Primeira coisa. Qual é o segundo passo? Olha o 2. Olha o passo 2. Divida as orações entre o demonstrativo e o quê? Sempre assim. Olha se eu arrumei uma função por agora. Todos, é o sujeito, entenderam aquilo. Ô, professor, é verdade, meu bebê. É isso. Entendeu? Arrumei uma função agora pro O. Agora, esse que vai retomar quem? O O, que equivale àquilo. Ô, Jesus, obrigado. Olha lá, olha lá. O professor pediu aquilo. Objeto direto. Tem função? Tem. Então, isso aqui é pronome relativo. Se é pronome relativo, que oração é essa? Oração subordinada, adjetiva. Relativa é só adjetiva, tá? Principal. Acabou, detonou, arrebentou. Ninguém te segura. É isso aí, cara. É isso aí, ó. O condutor defensivo, isso aqui foi do CESP, ó, é o que adota um procedimento preventivo no trânsito. Vamos ver se cabe aí a substituição? Primeira coisa, a substituição. O condutor defensivo é quem? É aquele que adota um procedimento preventivo no trânsito. Professor, é verdade. É verdade. Eu não vou me esquecer disso nunca mais. É isso. Divide a oração entre os dois. Esse que vai retomar o O, que equivale àquilo. Aquele, né? Porque está afinal o condutor. Aquele condutor. Leia comigo. Aquele condutor adota um procedimento preventivo. Aquele adota. Quem é que adota? Aquele. Seria aquele condutor. É o sujeito ou não é? Tem função estática, pronome relativo. Se é pronome relativo, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Olha para mim aqui. Professor, não estou gostando desse curso não, porque você fica misturando a matéria. Eu vou te dar um tapa. Meu irmão, deixe-me dizer algo, por favor, meu amigo. Deixe-me dizer algo. Estudar separado não adianta muita coisa, não. Você tem que misturar. Professor, mas você estava falando de conjunção, agora abordou pronome relativo, eu fico louco. É melhor eu te quebrar aqui do que você ser quebrado na hora da prova. Então é aqui. Porque na prova, gente, é aquilo que eu sempre falo, cai tudo junto. Não cai aquilo que eu já falei para vocês nas aulas anteriores. Agora, de acordo com o seu conhecimento em oração substantiva, responda os itens abaixo. Você está doido? Ele vai fazer afirmações, nós vamos ver. Como eu estou sempre mostrando questões de concurso. A gente tem que misturar. Ele vai querer cobrar uma função social diferente. Então, se esse que, ou antes do que, parece, olha aqui para o quadro, se isso aqui parece uma conjunção integrante, a função do professor é misturar, para você aprender a diferenciar. Não é ficar dando separado, fragmentado, não. Aí não adianta. Você tem que forçar o raciocínio. Então, isso não é conjunção, é pronome relativo. Agora, ó, vamos continuar. Uma aplicação de uma questão só aqui, sobre isso. Uma questão só. Telebrás 2013. O que na linha 4, o texto está acima, o que na linha 4 classifica-se do período como conjunção. Olha só. E introduz um complemento oracional da forma verbal saber. Ou seja, ele está falando que é uma oração subordinada, complemento oracional. Oração que tem valor de objeto é que? Substantiva. É uma substantiva, com valor de complemento verbal. Então ele falou que esse aqui é conjunção. Olha o jeito que eles são perigosos. Porque ele sabe que tem aquele povo que vai fazer o que na hora da prova? Tem aquele povo que vai fazer assim, ó. Sabe, sem saber o que procuramos. Aí o cara vai fazer assim. Olha se não é verdade. Sem saber exatamente o que procuramos. Sem saber exatamente. Pessoal, quem sabe, sabe algo. Sabe isso. Oração subordinada. Substantiva, sabe alguma coisa. Objetiva direta. Tá no substantivo, esse aqui é conjunção. Se ferrou. Você vai marcar, o cara que fez isso,
vai marcar certo, vai falar que é conjunção. Se ferrou! Se ferrou! Se ferrou, professor, errou. Mas não é seu caso não, tá? Não fique ofendido não. O seu nível é outro. O seu nível é assim, ó, olhe para mim. O seu nível, você vai pegar a questão, fala, aí, eu já estudei com o Cleito, tem o O antes do que, eu já fico esperto. Meu nível é outro. Eu já vou ficar esperto. Já vou ficar esperto. Eu vi o O antes do que. Olha o que você vai fazer. Sem saber exatamente o que procuramos. Sem saber exatamente. Tem um verbo aqui, outro aqui. Aqui negócio do O antes do que, sem saber exatamente aquilo. Cabe ou não cabe? Sem saber, a primeira coisa é substituir. Substituição lexical. Sem saber exatamente aquilo que procuramos. É verdade. Sem saber exatamente aquilo que procuramos. Coube. Aí eu divido a oração aqui. Se eu divido a oração aqui, vamos ver se faz sentido. Se fizer, é relativo. Não vai ser sempre, não. O professor falou. Aquele professor bonito que me deu aula. Ó, vai ficar como? Ó, nós procuramos. Quem procura, procura algo. Nós procuramos aquilo. Objeto direto. O resultado aqui é a função do que. Então, esse aqui é pronome relativo. Se ele é pronome relativo, essa oração é oração. Relativa é só oração adjetiva. Subordinada, adjetiva, restritiva. Então, meu nível aqui é outro. É outro nível. Ó, esse item está errado. Porque ele falou que isso aqui é conjunção. Que merda de conjunção, cara. Não tem nada a ver com conjunção, professor. Ah, não tem nada a ver. Então, o item está errado. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão me entendendo? Professor, então quer dizer que sempre esse O antes do que ele vai ser relativo? Lógico que não. Senão eu não estaria me esforçando aqui, mostrando para vocês. Eu só falaria assim, se o O tiver antes do que, você já pode falar que esse que, que esse O antes do que, esse O é um demonstrativo e o que é um relativo. Todas as vezes na vida. Não. Nós vamos ver mais casos lá na frente. Te dou até um exemplo de um aqui básico agora. Olha aqui. O que você comprou? Gente, o que você comprou? Não é aquilo que você comprou? Aí vai ficar sem sentido. Isso aqui é um pronome interrogativo. Ele está te fazendo uma pergunta. O que você comprou? É um pronome interrogativo esse aqui. Então não é relativo. Isso é um pronome interrogativo. Olha o que o CESP cobrou numa prova antiga. Isso é prova antiga. Se cair de novo, vai arrebentar muita gente. Ao retirar o O antes do que, fazendo os ajustes, as letras maiúsculas e minúsculas, aquele negócio todo, a correção será preservada. O CESP falou que você pode fazer isso aqui, ó. Que você comprou. Sabia que é certo? Fica estranho para nós. Esse O aqui, gente, ele não tem função, é mero apoio fonético. É um apoio fonético. É mero apoio fonético. Você vai pegar alguns textos, principalmente Machado de Assis, você vai pegar assim, ó. Que Capitu fez? Que Bentinho fez? Você vai pegar muitas vezes sem o O. Agora, aí no português moderno, a gente foi acrescentando esse O aí. É um apoio fonético somente, né? Então, não tem nada a ver aqui com demonstrativo. Mas lá na frente nós vamos aprofundar mais ainda. Vamos continuar? Ó. Mais uma. Eu falei que era uma questão, vamos fazer duas. Vou fazer uma da FGV sobre isso também. Nesses casos, o que pode existir é um transtorno de conduta. Esse apresenta. Nesse texto, o que pode ser? Esse apresenta. Quer falar que esse período apresenta 2 orações, sendo uma subordinada, 3 orações, sendo uma reduzida, 4 orações, sendo uma coordenada, 1 oração, sendo uma absoluta, 3 orações, sendo uma coordenada. Vamos lá. Primeira coisa, identificar os verbos. Pode existir locução verbal, nós vamos trabalhar depois as locuções, e aqui outro verbo. Olha só, esse O demonstrativo, ele pode vir no início sendo um demonstrativo. Vamos ver se é? Nesses casos, aquilo que pode existir, divide entre o e o co. O quê? Nesses casos, aquilo
que pode existir é um transtorno, ou seja, aquilo é um transtorno de conduta. Aquilo é um transtorno de conduta. Professor Cleiton, aí o que esse Q vai fazer? Retomar o O. Que equivale àquilo. Vamos ler comigo? Aquilo pode existir. O que é que pode existir? Aquilo. Tem função sintática. Sujeito. Sujeito. Se tem função sintática, esse aqui é pronome relativo. Vou fazer uma setinha aqui, tá, gente? Tá sem espaço. Se é pronome relativo, essa oração 2, é oração subordinada, adjetiva, restritiva. Essa oração principal, oração principal. Duas orações, sendo uma subordinada. Letra A. São duas orações e uma subordinada do meio. Entenderam? Tem gente que vai ficar doido com isso. Um O sendo demonstrativo no início de uma oração. Mas ó. Olha aqui de novo. Aquilo é um transtorno. Aquilo o quê? Que pode existir. Tudo bem, Elite? Tudo certo? Vamos agora voltar àquilo que eu fiquei devendo para vocês. Ó, aquilo que eu fiquei devendo. Ó, cadê? Aqui. Tinha uma questão aqui. Só um minutinho. Não, essa aqui tá certinho. Deixa eu só um minutinho. Aqui, essa 3 aqui, ó. Da aula passada. Eu fiquei devendo essa letra E para vocês. Ó, só que aqui precisaria o trecho do texto não está aqui, mas dá para fazer. Aqui você já viu que a conjunção está diferente. Então, ó. Aquilo que chama a atenção de todos nós. Só que aí tinha algo continuando aqui, ó. Aí esse aqui retoma o O. Aquilo chama a atenção de todos nós. Então é pronome relativo. Você lembra que eu fiquei devendo isso? Então é relativo. Então todos são relativos, só a letra D, que é conjunção. Né? Que eu fiquei devendo a vocês isso aqui, esta explicação. Então vamos continuar. Rapidinho. Vamos detonar. Gente, olha só. Agora eu vou explicar para vocês a expressão é que, como locução expletiva ou de realce. Olhe para cá. A expressão é que, como locução expletiva ou de realce, é empregada para evidenciar um termo da oração, que não lhe cabe função sintática nenhuma. O que expletivo pode introduzir dois tipos de... Desculpa. Tem 3 Qs, se eu voltar aqui. Organizar meu raciocínio. Existem 3 Qs importantíssimos para o concurso público. Número 1, pronome relativo. Número 2, conjunção integrante. Número 3, o expletivo. O expletivo ele é muito importante. Tá? Mas o primeiro relativo, segundo conjunção, depois o expletivo. Então vamos dar mais Qs aqui ainda no curso. Mas olha só. É que, locução expletiva. A expressão é que, como locução expletiva de realce, é empregada para evidenciar um termo da oração e não lhe cabe função sintática nenhuma. Os deputados é que saíram ganhando. Olha, querido, os deputados é que saíram ganhando. Pegue aqui, por favor. Quem é o sujeito dessa frase? Os deputados saíram ganhando. Locução verbal. Gente, preste atenção. Se você tirar o EQ, o sujeito continua sendo os deputados? Sim. Você nota que, olha para mim, você nota que quando eu tiro esse EQ, não muda a estrutura sintática. Há pessoas que pensam assim, expletivo é aquele que eu posso tirar. Não é só isso. Tem muita coisa que você pode tirar e não é expletivo. Você tira e não muda a estrutura sintática, ou seja, o sujeito continua sendo o mesmo termo, o verbo continua tendo a mesma transitividade. Olha só. Isso, então, isso aqui é chamado de expletivo. Expressão expletiva, termo expletivo, ou de realce. Para que ele é utilizado? Para dar ênfase. Quando eu digo para vocês, olha para mim, quando eu digo para vocês, os deputados saíram ganhando,
Os deputados saíram ganhando. Eu digo, os deputados aqui saíram ganhando. Olha que esse aqui dá ênfase para os deputados. Evidencia, realça. Realça, dar ênfase. Estão me entendendo ou não, gente? Tudo bem, galera? E isso conta, só olha, volte, como período simples. Como período simples. Só tem esse verbo aqui. Isso aqui não conta como oração, é período simples. Ó, nós é que somos brasileiros. Nós é que somos brasileiros. Tira o é que. Ó, com é que nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros. Com é que nós é que somos brasileiros. O sujeito é o mesmo termo, o verbo continua a ligação, continua predicativo do sujeito, não muda nada. Se eu tirar, não muda a estrutura sintática. E isso conta com o período simples. Acabou. O expletivo, ele é mais perigoso quando acontece assim, ó, separado. Pega muita gente. Tira o foi e tira o quê? Por meio da teoria, o professor explicou a matéria. Estão me entendendo, gente? O professor explicou por meio da teoria, é uma adjunta adverbial. Se eu tirar o foi e o quê, a estrutura sintática permanece a mesma. Então, olhe para mim. Então, isso aqui também é considerado período simples. Só tem um verbo, eu não coloquei escrito aqui, ó, mas escreva aí, é período simples. Mesma coisa. Não é período composto. Estão me entendendo? Existem alunos que me perguntam, professor, quando eu digo nós é que somos brasileiros e nós somos brasileiros, muda o sentido se eu tirar o é que? Isso é uma questão controversa. Há discussões entre professores, entre mestres, a gramática às vezes deixa uma lacuna. Eu tenho a minha opinião. Não quer dizer que estou certo, mas eu tenho a minha opinião. E acredito nela e consigo fundamentar recursos. O examinador foge disso porque é uma questão controversa. Nós somos brasileiros e nós é que somos brasileiros. Professor, você vê a mudança de sentido? Eu, Cleiton, neste exemplo eu vejo. Depende do caso. Quando é mudança de sentido, cada caso é um. Você não vai sair falando para você, Cleiton falou que quando tira expletivo nunca muda o sentido. Ou sempre muda o sentido. Nunca falei isso. Não estou falando isso. Cada caso é um caso. Quando falo em mudança de sentido, gente, você depende do contexto. Não dá para eu fechar um diagnóstico. Aqui, se eu digo nós é que somos brasileiros, e digo nós somos brasileiros, eu vejo mudança. Porque se eu digo nós somos brasileiros, fica mais genérico. Quando eu digo nós é que somos, parece que só nós somos e os outros não são. Fica um valor restritivo. Nós é que somos. Como eu estou excluindo outras pessoas, fica um valor restritivo. Então eu vejo uma mudança de sentido aqui. Mesma forma esse. Vejo uma mudança de sentido. Então depende do contexto. É para você analisar cada caso. Agora vamos continuar aqui, ó, no quadro. Ó. Nos exemplos acima, a expressão é que pode ser retirada sem modificar as relações sintáticas. Os deputados saíram ganhando, nós somos brasileiros, por meio da... sem mudar a estrutura sintática. Olha um exemplo textual. Esse exemplo todo aqui, ó. O carnaval acabou e o governo vai ter que administrar uma ressaca monumental, tal, tal. Os desafios do segundo mandato, tal, tal. O esquema está aqui na realidade, ó. É nesse cenário que o país terá que adotar medidas emergenciais. Gente, quando o examinador pede, nesse caso aqui, a função desse que, tem muita gente que vai chamar. Eu vi tem uma prova do SESP que ele falou que esse que introduz oração adjetiva restritiva. Aí o cara só nota, não tem vírgula aqui não, é uma restritiva mesmo. Não! Por isso que eu não gosto de decoreba. Viu o que aqui, ó, passa uma linha, é restritiva, tá sem vírgula. Não, por isso que a gente tem que misturar a matéria, não é restritiva. Não é oração adjetiva, isso é período simples, olha lá. Tira aqui o é e tira o quê? Leia comigo. Nesse cenário, o país terá que adotar medidas emergenciais para reduzir a inflação. Os decilíveros das contas e do balanço, tal, tal. Ó, nesse cenário, o país não muda a estrutura sintática. Então, esse é e o que aqui é expletivo. Ou de real. Tudo bem, Elite? É expletivo. Então, quando acontece separado aqui, nós vamos pegar questões de concurso, tá? Vamos pegar uma agora? Observe a abordagem abaixo. FGV Senado, prova mais antiga do Senado, olha só. Mas continua valendo, tá? Pode ficar tranquilo. Ele colocou, é com uma ação eficiente do governo e do setor privado que certamente poderemos promover o desenvolvimento do país.
Ao fazermos a seguinte alteração no período acima, é como ação eficiente do governo e do setor privado que certamente promoveremos o desenvolvimento do país. É correto afirmar que. Gente, ao fazermos a seguinte alteração, tem duas orações, é composto por subordinação, é composto por coordenação. Gente, a maioria vai fazer assim. Eu estou falando, esse item, olhe para mim. Essa questão na prova, ela não é fácil, ela não é média, ela é difícil demais. Aqui é porque você está sentado em sua casa em berço esplêndido, está estudando comigo aqui, eu trabalhando só expletivo, é lógico, a sua visão só vai para isso. Mas na hora da prova, meu amigo, o cara nem lembra de expletivo numa questão dessa. A maioria não lembra. Por isso que eu falo, gente, aula engana. Não estou falando da aula de outros professores, não. Estou falando da minha também. Porque as aulas são fragmentadas, elas são canalizadas como recurso didático, é lógico. Não é só eu sou assim, todos os professores trabalham assim. Agora, por isso que é importante, você tem que se envolver com exercícios, acabando esse curso aqui, pegar muitas provas com tudo misturado, esquentar, esquentar, esquentar. Nós vamos lançar curso em exercícios aqui, para te treinar. Você fazer, fiz tantas provas, o professor pegou os comentários das questões, secou, aí é outro nível. Agora, quando você pega assim, tudo separadinho, professor, mas está tão difícil. Beleza, mas na prova isso potencializa. Então, olha aqui, ó. Então, ele escreveu assim, aí o cara, ele vai pegar aqui, é período composto, ó, tem dois verbos. É período composto. Ele vai errar. Isso aqui é período simples. Vamos lá, tira o esse e tira o que. Ao fazermos a seguinte alteração do período, ele não precisa nem comparar com o outro, ele não está te cobrando sentido. Com uma ação eficiente do governo e do setor privado, certamente promoveremos, só tem esse verbo, o desenvolvimento do país. Com uma ação eficiente do governo do Estado, certamente só tem um verbo. Isso aqui é período simples, letra D. Olha para mim. Quem é que vai marcar período simples na prova, gente? Raro, raro, raro. Pouquíssimos candidatos. Você vai ser parte dessa elite. É Senado. Vocês estão me entendendo, gente? Questão fera. Que é uma questão... Gente, às vezes a gente tem que trabalhar a questão antiga, por quê, professor? Existem questões que são verdadeiros clássicos, que elas voltam a cair. Essa aqui é um clássico. Eu já vi essa questão aqui numa prova da ESAF também, já mais recente. Então você tem de ficar esperto. Beleza, elite? Tudo bem? Galera, então trabalhamos nesse bloco. O o antes do que sendo pronome demonstrativo. O o antes do que sendo pronome demonstrativo. E é que sendo termo expletivo. Beleza? Um forte abraço e até a próxima aula.